today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Pessoal, como eu falei para vocês no final da nossa segunda parte de espelhos esféricos, da nossa segunda videoaula a respeito de espelhos esféricos, nessa videoaula a gente vai construir geometricamente a imagem dos objetos nos espelhos esféricos, tá? Para a gente fazer isso, nós vamos utilizar dois daqueles raios notáveis que nós já estudamos, né? E a partir desses raios notáveis nós vamos determinar as características das imagens nos espelhos côncavos e no espelho convexo. Lembrando, quando eu pego um determinado espelho côncavo, dependendo da posição que eu colocar o objeto, eu vou ter uma imagem com características diferentes. Isso pode acontecer de 5 formas distintas. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu colocar um objeto antes do centro de curvatura, eu tenho imagem com uma característica. Se eu colocar o objeto no centro de curvatura, eu vou ter imagem com outra característica. E assim sucessivamente. Isso já não acontece nos espelhos convexos. Eu vou mostrar para vocês. Para qualquer posição que eu colocar um objeto na frente de um espelho convexo, a imagem sempre terá as mesmas características. Tá? Então vamos construir aqui as imagens nos espelhos côncavos. Vamos começar com o espelho côncavo, que é onde a gente tem mais características, tá? Então, ou seja, dependendo da posição que eu colocar a imagem nesse espelho côncavo, o objeto nesse espelho côncavo, as características da imagem também vão mudar. Então, o primeiro caso que eu quero ver com vocês é quando eu colocar um objeto antes do centro de curvatura, tá? Então, eu vou representar aqui com uma seta o meu objeto. Então, eu tenho aqui, ó, o objeto. Deixa eu só fazer um objeto mais bonitinho aqui, certo? Então eu tenho aqui o objeto. Isso aqui é o nosso objeto que está na frente, antes do centro de curvatura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar duas propriedades. Vou pegar a primeira propriedade, que fala o seguinte: todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal, como que ele vai refletir? Ele vai refletir passando pelo foco. Então essa é a nossa primeira propriedade. Então eu tenho aqui o meu raio de luz incidente, que é paralelo, e aqui eu tenho o meu raio de luz refletido, que passa pelo foco. Vou pegar a segunda propriedade. Qual que é a segunda propriedade? Todo raio de luz que incidir passando pelo foco, então, ou seja, se eu tiver um raio de luz que passa pelo foco, como que ele vai refletir? Paralelo ao eixo principal. Beleza? Então, ou seja, aqui eu tenho meu raio de luz incidente e aqui eu tenho meu raio de luz refletido. Beleza? Vou fazer de vermelho a imagem aqui. Onde ocorre o cruzamento da imagem, dos raios de luz refletidos, é onde vai ser formado a nossa imagem. Então, a nossa imagem ela vai ser formada aqui nessa posição. Então aqui eu tenho a formação da imagem. Então você vai perceber que a imagem ela vai ter características diferentes do objeto. E essas características nós representamos através de 4 letrinhas, que é o nosso note. O N representa a natureza da imagem, o O representa a orientação da imagem, o L representa a localização da imagem e o T representa o tamanho da imagem. O que isso significa? A natureza da imagem significa dizer se ela é uma imagem real ou virtual. Então, nesse caso aqui, como a imagem foi formada pelos próprios raios de luz refletidos, a gente diz que a imagem ela é real. A orientação significa dizer se ela é direita ou invertida, ou seja, se ela é para cima ou se ela é para baixo. De cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Beleza? Como a minha imagem aqui é de cabeça para baixo, então ela vai ter uma orientação invertida. A localização significa dizer a posição que essa imagem ocupa no eixo principal. Onde que ela está localizada? Aqui ela está localizada entre C e F, ou entre o centro de curvatura e o foco. Então eu coloco entre C e F. E o tamanho significa dizer se ela é maior, menor ou igual ao objeto. Aqui nitidamente ela é o quê? Menor que o objeto. Então, ou seja, é isso que nós fazemos
de forma geométrica. Nós vamos determinar as características de uma imagem, sempre levando em consideração a natureza, a orientação, a localização e o tamanho dessa imagem nos espelhos côncavos e convexos. Beleza? Vamos para o nosso segundo caso, então. Pessoal, aqui no nosso segundo caso a gente vai ter... Eu já deixei o desenho aqui rapidinho, tá? Porque ele é mais enjoadinho de fazer. Nós temos o objeto agora no centro de curvatura do espelho. Então, ou seja, eu vou pegar duas propriedades. Primeira propriedade, todo raio de luz que incidir paralelo, reflete passando no foco. Todo raio de luz que incidir passando no foco, reflete paralelo. Beleza? Onde ocorre o cruzamento dos meus raios de luz refletidos, forma a imagem do objeto. Beleza? Então, quais são as características dessa imagem? Ou seja, qual que é a natureza, a orientação, a localização e o tamanho. Então, a gente vai dizer o seguinte. Como a imagem é formada pelos próprios raios de luz refletidos, a gente diz que a imagem tem uma natureza real. Como a minha imagem é de cabeça para baixo, a gente diz que ela tem uma orientação invertida. Como a minha imagem está localizada exatamente em cima do centro de curvatura, então eu digo que ela está localizada em C. E como o tamanho da imagem é igual ao objeto, eu digo que a imagem é igual ao objeto. Tá? Beleza? Então essa é a nossa segunda propriedade. Pessoal, no nosso terceiro caso, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Então eu vou pegar meu objeto agora e vou colocar entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Então eu tenho aqui o meu objeto. Beleza? Então eu tenho aqui a posição do objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas propriedades dos raios luminosos, que a gente já pegou algumas vezes. Primeira propriedade, todo raio de luz que incidir paralelo tem que refletir passando no foco. Segunda propriedade, todo raio de luz que incidir passando no foco, ele tem que refletir paralelo ao eixo principal. Então eu tenho aqui a segunda propriedade. Onde os raios de luz se encontram, refletidos se encontram, forma a imagem do objeto. Então eu tenho aqui a posição da minha imagem, que eu vou reforçar com azul aqui para ficar mais claro. Então aqui eu tenho a formação da nossa imagem. Beleza? Então aqui dá para ver que a minha imagem tem uma... Quais são as características da imagem, melhor dizendo? Qual que é o meu note? Natureza, orientação, localização e o tamanho. Então natureza, como ela foi formada pelos próprios raios de luz refletidos, real. Como ela está de cabeça para baixo, invertida. Como ela está depois de ser ou antes de ser, a gente diz que ela está antes de ser. E ela é nitidamente o quê? Maior que o objeto. Então essas são as características da imagem quando o objeto estiver localizado entre o foco e o centro de curvatura. Beleza? Pessoal, no nosso quarto caso, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora o objeto localizado no foco do espelho. Eu vou colocar meu objeto aqui agora onde? Exatamente no foco do espelho. Beleza? Então eu tenho aqui a minha posição do objeto. Vou pegar duas propriedades dos raios luminosos, só que agora eu vou pegar duas propriedades diferentes. Eu quero pegar duas propriedades diferentes para o raio de luz não precisar cruzar pelo objeto. Então a primeira propriedade que eu vou pegar um raio de luz que incide no vértice do espelho. Se ele vai incidir no vértice do espelho, como que ele tem que refletir? Simetricamente ao raio de luz incidente. Então eu tenho aqui meu raio de luz refletido. Beleza? Raio de luz incidente, raio de luz refletido. Segunda propriedade que eu vou pegar um raio de luz que passa pelo centro de curvatura do espelho. Beleza? Então eu vou pegar aqui um raio de luz que passa pelo centro de curvatura do espelho. Quando o raio de luz passa pelo centro de curvatura do espelho, como que ele tem que refletir? Simetricamente a ele. Quando isso acontece, você vai perceber o seguinte, que
que se você prolongar os seus raios de luz refletidos para trás do espelho, eles não vão se encontrar em nenhum ponto. Eles vão ser sempre o quê? Paralelos. A mesma coisa acontece se eu prolongar eles na frente do espelho. Ou seja, se não há o cruzamento dos raios de luz refletidos e nem o prolongamento desses raios de luz refletidos, a gente diz então que a imagem formada é uma imagem aonde? Imprópria ou no infinito. Então toda vez que eu tiver um objeto no foco do espelho, eu não tenho a formação de imagem, tá? Ou melhor, se ela formar, ela vai ser formada onde? No infinito, beleza? Vamos então agora para a nossa quinto e último caso de imagem nos espelhos côncavos. Pessoal, no nosso quinto e último caso de imagens, de posições de objeto nos espelhos côncavos, agora eu vou colocar o objeto aonde? Eu vou colocar o objeto entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Então eu vou colocar aqui o meu objeto, fazer ele maior, tá? Não, pode deixar ele menorzinho ali mesmo, tá? Vou fazer ele menor, beleza? Então aqui eu tenho a posição do objeto na frente do meu espelho côncavo, só que o meu objeto agora está localizado aonde? Entre o foco e o vértice do espelho. Vou pegar duas propriedades dos raios luminosos. Primeira propriedade, todo raio de luz que incidir no vértice do espelho, ele vai refletir simetricamente a ele. Então está aqui o meu raio de luz incidente e aqui eu tenho o meu raio de luz refletido. Segunda propriedade, todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura do espelho, como que ele reflete? Ele reflete simetricamente a ele. Então ele vai refletir, simetricamente a ele não, reflete sobre si mesmo, beleza? Se você pegar os raios de luz refletidos, você vai perceber que eles não vão se encontrar. Na verdade, eles estão até o quê? Se afastando uns dos outros. Mas se você pegar esses raios de luz aqui, refletidos, e prolongá-los para trás do espelho, você vai ver que em uma determinada posição eles vão se encontrar. Onde ocorre o cruzamento desses raios de luz, ocorre o quê? A formação da imagem do objeto. Então está aqui a imagem do objeto. Quais são as características dessa imagem? Natureza, orientação, localização e o tamanho. Natureza, virtual. Orientação, direita. Localização, atrás do espelho côncavo. E tamanho, maior que o objeto. O que isso significa? O que a gente pode tirar com relação a isso? Presta atenção. Toda vez que a imagem for virtual, ela vai ser direita. Coloca isso na sua cabeça. Então, toda vez que eu estiver falando de imagem virtual, é porque ela é direita. Tranquilo? E ela é atrás do espelho. Tá? E não necessariamente ela vai ser maior que o objeto. A gente vai ver isso, por exemplo, nos espelhos convexos. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma imagem virtual, ela é direita e ela é atrás do espelho. Tá claro isso? Beleza? Agora vamos falar aqui então dos nossos espelhos convexos. Como que vai ser a imagem formada nos espelhos convexos? Pessoal, nos espelhos convexos, a gente vai determinar as características da imagem da mesma forma que nós fizemos no espelho côncavo, com uma diferença. Nos espelhos convexos, a imagem sempre vai ser igual. Ou seja, as imagens sempre terão as mesmas características para qualquer posição que eu colocar o objeto. Então, independente da posição que eu colocar um objeto na frente de um espelho convexo, a imagem sempre vai ter as mesmas características. Tá? E isso a gente pode fazer aqui, por exemplo. Então, aqui eu tenho um espelho convexo, beleza? E eu vou colocar um objeto na frente desse espelho convexo. Então, tem aqui a posição de um objeto. O objeto está localizado na frente do meu espelho convexo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar duas propriedades, dois raios luminosos quaisquer,
e vou jogar sobre esse espelho. Vou pegar duas propriedades. Primeira propriedade que eu quero pegar é a do vértice. Então toda vez que um raio de luz incidir no vértice, o que vai acontecer? Ele vai refletir simetricamente a ele. Então eu tenho aqui meu raio de luz incidente, aqui eu tenho o meu raio de luz refletido. Segunda propriedade que eu quero pegar é aquela aqui do foco. Então toda vez que um raio de luz incidir paralelo ao eixo principal, como que ele vai refletir? Ele vai refletir passando aonde? No foco do espelho. Então eu tenho aqui meu raio de luz refletido, aqui eu tenho meu raio de luz incidente. Se você olhar bem, os seus raios de luz refletidos, eles não se cruzam na frente do espelho. Mas se você prolongar esses raios de luz para trás do espelho, você vai ver que em uma determinada posição eles vão se encontrar. Onde eles se encontram, forma então a imagem do objeto. Então aqui vai ser formada a imagem do objeto, certo? Bem pequenininha aqui atrás. Então quais são as características dessa imagem? Qual que é o note dela? A natureza. Como ela é atrás do espelho, formada pelo prolongamento dos raios refletidos, virtual. Orientação, se ela é virtual, então obrigatoriamente ela tem que ser o quê? Direita. Beleza? Ela está localizada entre o foco e o vértice do espelho. E o tamanho, ela é menor que o objeto. Beleza? Então essas são as características, é assim que nós vamos fazer para determinar, para construir a imagem de um objeto na frente dos espelhos esféricos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar sempre duas propriedades, dois raios notáveis e jogar no espelho. Obedecendo às características, eu vou formar uma imagem. Lembrando, no espelho côncavo eu tenho 5 características diferentes e no espelho convexo a imagem sempre vai ter as mesmas características. Outra coisa, se a minha imagem é sempre virtual, se a minha imagem é virtual, ela obrigatoriamente é o quê? É direita. E ela está sempre localizada atrás do espelho. Tanto no espelho côncavo, quanto no espelho convexo e até mesmo no espelho plano. Beleza? Pessoal, finaliza aqui essa terceira parte dos espelhos esféricos. Tá? Faça com calma essa construção de imagens, que é muito importante. Tá? Melhor do que decorar essas características é você saber construir essas imagens. Beleza? Abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.